Olá, criadores e criadoras! Eu estou aqui criando a minha realidade com vocês hoje. Muito feliz. Vamos fazer a segunda parte do resumo do livro maravilhoso, O Poder do Subconsciente, que me fez despertar para a minha cura, para a cura dos meus olhos, para a transformação da minha vida financeira, conjugal, espiritual. Mas, infelizmente, não chegamos em 50 likes. Eu vou dar uma colher de chá para aqueles que comentaram que curtiram a parte 1 do resumo. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição, o link para você ir lá ver a parte 1. Quem se interessar, quiser o PDF, me manda um e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição também. Manda um e-mail para mim e aí eu encaminho diretamente para você por e-mail. Vou deixar o link também aqui, meu link na Amazon, meu link de afiliada à Amazon com desconto para você que prefere ler, folhear, rabiscar, comprar o livro, vai mudar a sua vida. Ele é super barato e assim é para transformação, é um manual de transformação. Coloquei aqui meus óculos, eu vou usar minha colinha, o meu texto que tá ali atrás da câmera, pra gente ir passando os tópicos e eu ir falando o meu resumo, vou lendo alguns trechos. É muito difícil, gente, eu queria ler o livro todo pra vocês. E aí eu vou selecionando, assim, aquelas partes que eu acho que são as melhores, que fazem mais sentido, tá bom? Se vocês gostarem, compartilharem, curtirem, pedirem aqui nos comentários, eu trago um vídeo falando as principais técnicas, as que eu mais usei, as que eu já comprovei o resultado, tá bom? Eu faço um vídeo só com as técnicas que ele ensina. Então vamos lá, o capítulo 11. O subconsciente como sócio em seu sucesso. Sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade podem, portanto, ser chamado de sucesso. A fruição permanente dessas condições é a vida eterna de que Jesus falou. É uma vida de sucesso. O sucesso é muito subjetivo para cada um, é muito particular. O que é sucesso para mim pode não ser para você, mas para qualquer pessoa, paz, alegria, felicidade, saúde é essencial e é sucesso. Ele traz, nesse capítulo 11, 3 etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que você gosta de fazer e fazê-lo. Tem gente que sabe o que gosta de fazer, o que faz feliz e não tem coragem de começar a fazer. Se você, por exemplo, fala que é um psicanalista, não basta ter o diploma e pendurar na parede. Você precisa se manter a par, você precisa atender, você precisa pôr esse conhecimento para funcionar, para ir aprimorando. Por isso eu montei o meu canal, por isso eu comecei a atender, porque não adianta eu ficar acumulando conhecimento se eu não começar a trocar esse conhecimento com vocês e entender as necessidades de vocês. A segunda etapa é se especializar num ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais do que a maioria das pessoas. Isso é muito importante. Então ele fala que é comum algumas pessoas saber um pouquinho de cada coisa e não dominar nada. Então ela não faz diferença. Então, saiba o que você gosta de fazer, começa a fazer e aí você entende como se especializar em alguma coisa naquela área. Quando as pessoas pensarem naquele assunto, elas vão lembrar de você. Ele fala: vencer na vida não é o verdadeiro sucesso. Os motivos dos homens devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Deve servir aos outros, para que todos participem dos frutos do seu trabalho. Você colocando o seu conhecimento que você gosta de fazer em prática, você ajuda alguém. Você vai descobrir um medicamento, você vai descobrir uma prática, você vai levar um conhecimento, alguma coisa. Você vai construir uma casa bem construída, então você vai também pensar que você está fazendo bem para alguém através do seu trabalho. A terceira etapa é o que eu já estou falando. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade. Você precisa servir o mundo e dessa forma você vai ter um retorno rápido. Quando você pensa não só no seu sucesso, quando você pensa que o seu sucesso está ajudando alguém, está servindo de inspiração para alguém, tá abrindo as portas para alguém.
Aí ele fala sobre as pessoas que a gente olha e diz: ah, mas fulano tá ganhando tanto dinheiro desonestamente. Como que a desonestidade não traz sucesso? E aí ele fala: será que isso é sustentável? Será que isso é sucesso? Será que essa pessoa deita a cabeça naquela cama caríssima que ela conseguiu enganando alguém e ela tem sono tranquilo para dormir? Ele fala: não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular riqueza se não conseguir dormir? Se você é doente ou possui um complexo de culpa, quando você mudar a sua mentalidade, entender que você pode fazer sucesso, que você pode fazer a diferença na vida de alguém, você pode ser daqui 20 anos esse super empresário que você admira hoje. Daqui 5 anos, você pode estar abrindo a sua empresa, fazendo a diferença, cobrando o preço justo, levando emprego para pessoas. E ele traz vários exemplos de um rapaz de 16 anos, artistas, cientistas e todo mundo que usou o subconsciente a seu favor. Quantas pessoas trabalham com vendas e suam para cumprir metas quando um monte de gente precisa do que você vende? Mas você não consegue acreditar no seu sucesso, acreditar na necessidade das pessoas em comprar o seu produto. E aí ele traz técnicas para a gente reformular isso lá no profundo. O capítulo 12, ele traz: os cientistas utilizam o subconsciente. Aí ele traz exemplos das grandes descobertas que a gente tem hoje e de como elas surgiram. Como que o subconsciente agiu num tempo em que não tinha tecnologia, YouTube, acesso a grandes livros, a grandes conhecimentos, e era a época de grandes invenções, de coisas que para nós até hoje fazem toda a diferença na nossa vida. Como isso acontecia? Subconsciente. Aí ele traz exemplo de Nikola Tesla, o famoso cientista, né? E ele fala, ó, que o Nikola Tesla, quando ele tinha uma ideia para uma nova invenção, ele constituía em sua imaginação o que ele queria inventar, sabendo que o seu subconsciente iria reconstruir e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção na forma concreta do que ele imaginou. E ele traz exemplos, ele explica como que foi descoberta o remédio para diabetes, como um cientista, essa história é muito legal, escapou de um campo de concentração russo usando primeiro o subconsciente, a imaginação. Primeiro ele se imaginou fugindo, ele imaginou que estava conseguindo escapar, e aí ele fala como isso aconteceu. Não foi por milagre, mas aconteceu, ele conseguiu. Ele chega aqui numa parte que é muito legal, que muita gente tem curiosidade. Como arqueólogos e paleontólogos reconstituem cenas antigas? Ele fala, ó, esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo que já aconteceu neste mundo. E como receber a orientação do subconsciente? É uma técnica bem rapidinha, olha. Quando você tiver de fazer o que classifica de decisão difícil, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso ou preocupado, não está realmente pensando, você está sentindo medo, sentindo angústia, sentindo ansiedade. No capítulo 13, o subconsciente e as maravilhas do sono. Depois daquele da cura, do capítulo 6, se eu não me engano, esse é o capítulo que, se eu fosse falar assim, leia só um capítulo, eu diria, leia o capítulo 13. Porque nós, da modernidade, subestimamos o poder e a necessidade do sono, da noite bem dormida. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. O seu subconsciente nunca descansa, nem dorme. Está sempre ativo, controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não tem interferência da mente consciente. Então a gente não tem que dormir para descansar o corpo, porque o corpo não para. Quando a gente vai dormir, a gente precisa descansar a mente. O sono não é para o físico, o sono é para o seu subconsciente, e você pode conseguir maravilhas quando você aprender a usar as horas de sono, um sono bem gostoso, horas bem dormidas a seu favor. Efeitos alarmantes da falta de sono.
A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada, deprimida, ansiosa. Você tem se sentido assim? Será que é só porque você não tem dado importância à sua noite de sono? Eu não abro mão de dormir bem. Quem me conhece sabe, eu sou até às vezes satirizada, que eu durmo cedo e durmo bastante. E assim eu consigo ser feliz, e assim eu consigo melhorar minha córnea, e assim eu consigo produzir, e assim eu consigo resultados que vocês vão entendendo e vendo ao longo do tempo, que não tem muita explicação lógica. Olha, lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Palavras de Joseph Murphy, mais um cientista que escreveu com ele esse capítulo. Ele fala que o cérebro cansado, ele exige muito. Ele tira aquele sono de fadiga. E aí você acaba tendo lapsos, de cochilos. E ele fala os efeitos maléficos para a memória, percepção, para o reflexo, né? E traz aqui testes, experimentos com pacientes, com grupos em clínicas e as diferenças de quem dormiu e de quem não dormiu. E aí tem um tópico: adormeça em paz e acorde alegre para os que sofrem de insônia. Ele ensina um ritual, uma técnica para você usar antes de deitar, antes de dormir. Não dá pra eu ler e ensinar ela aqui. Eu sofria muito de insônia. Quando eu me casei, eu não conseguia dormir. Com uma frestinha assim de luz entrando no quarto, eu não dormia. Um barulhinho de uma pena que caía me acordava. Minha mãe conta que me dava chá, suco, não sei, de broto de alface quando eu era criança pra eu dormir. E eu vou falar uma coisa, gente. Depois que eu li esse livro, foi a grande contribuição para a melhora da minha córnea e dos meus olhos. Eu consigo dormir em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque eu entendi que para os meus olhos melhorar era fundamental o descanso do meu nervo óptico. E coloquei em prática, e hoje, às vezes, nem eu entendo como que eu dormi certas noites em certos lugares, com certas circunstâncias, e eu digo, uau! Como é maravilhoso ter o controle sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu corpo. No capítulo 14, o subconsciente e os problemas conjugais. Gente, esse capítulo também é incrível. Eu amo todos. Problemas conjugais, porque as pessoas não entendem o subconsciente. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Ele ensina o significado do casamento. O casamento deve basear-se, antes de tudo, em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração. O coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro, que também é forma de amor. Eu já falei, até o não é uma forma de amor, é a sinceridade. E aí ele traz técnicas aqui para atrair um marido ideal, para atrair uma esposa ideal, para atrair um relacionamento, para fazer um relacionamento ideal para você que já é casado. E ele traz exemplos, como sempre, ele traz dados científicos e dados históricos. E aí ele fala sobre a oração também. Ele traz aqui sobre o divórcio e tal, o que acontece. Ele fala, o divórcio sempre começa na mente. Primeiro na mente, depois começam as partes legais da coisa. Ele traz exemplos e ele fala, olha, cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. Aí a gente chega num capítulo que ele fala que o grande erro, o erro principal, primordial de relacionamentos, e aí vamos ver quem vai se reconhecer, é reclamar do seu cônjuge para vizinhos, para amigos, para qualquer pessoa. Olha, ele fala assim, por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente do seu casamento? Além disso, enquanto se discute e fala sobre os defeitos do seu marido ou esposa, você está, na verdade, criando esses estados dentro de você. Quem está pensando e sentindo isso? Você. Como você pensa e sente, assim é.
Aí a gente encontra o outro e só come, ai, porque os homens eles não prestam, você sabe que homem é tudo igual, meu marido faz isso, isso e isso. Ah, porque... E aí você começa a reforçar todos aqueles defeitos na sua mente. E aí você imagina isso e assim acontece. A gente não tem o costume de elogiar nosso casamento, nosso marido, nosso cônjuge, nossos filhos. A gente prefere sempre dizer, o filho é uma bênção, mas dá tanto trabalho. Sabe, porque o meu filho é isso e isso, porque não sei o quê. E aí a gente só reforça isso aqui. E aí isso se materializa na outra pessoa. A gente tem medo de dizer que é feliz. A gente tem medo de elogiar porque a gente cresceu acreditando que não pode confiar em ninguém. Então a gente prefere falar mal do que falar as qualidades. Será que isso traz pra gente boa colheita? Ele traz técnicas para os esposos que querem dominar as esposas, ele traz aqui práticas para ambos. E aí chega uma parte muito bonita que ele fala que precisa orar juntos para estarem unidos em todas as etapas. Ele fala, perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir. Então, não durma com rancor, não durma com uma pendência, com uma mágoa. Ele traz etapas aqui para esse perdão acontecer, para essa noite bem dormida entre o casal acontecer. O capítulo 15, o subconsciente e a felicidade. O pai da psicologia americana disse que a maior descoberta do século XIX é a força do subconsciente sustentado pela fé na produção da felicidade. Para alcançar a felicidade, você deve escolher a felicidade, ele fala. A felicidade é um estado de espírito. Há uma frase na Bíblia que diz, escolha neste dia a quem vai servir. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer simples, e na verdade é. Talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade, porque ela é simples, tranquila, tá tudo aqui. É só a gente colocar em prática as coisas que a gente acredita. Ele cita de novo Filipenses 4:8, que ele fala pra gente pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, em tudo que há virtude. E essa é a fórmula para a felicidade, que é simples. Então ele fala, comece agora a escolher a felicidade. Pela manhã, ao despertar, escolha ter um dia feliz. Tenha o hábito de ser feliz. A felicidade, ela não é um momento. Por alguns momentos, você pode se sentir, sim, mais feliz que outros, natural. Mas não pode esperar que a felicidade seja sempre por momentos, por notícias boas, por fatos bons. Essas coisas, elas não acontecem o tempo todo. Não é todo dia que a gente se forma, não é todo dia que nasce um filho, não é todo dia que a gente recebe uma notícia de um pai, de um amigo. E aí a gente põe a nossa felicidade nessas coisas no final de semana. A gente põe a nossa felicidade no 13º, que vai acontecer só lá em dezembro. Então a gente tem que ter o hábito de ser feliz, independente das boas notícias chegarem ou não. Aí ele fala, você deve desejar ser feliz. Porque há um fato muito importante a respeito da felicidade. Você deve querer ser feliz sinceramente. É um erro ser tão feliz assim. Tem gente que fala, é um mundo de Alice, esse mundo da felicidade. É uma visão romantizada do mundo. Por quê? Tem todo um contexto, mas tem um trecho que ele fala, olha, às vezes as pessoas estavam tão acostumadas aos velhos padrões mentais que não se sentem à vontade sendo felizes. Você já ouviu aquela frase? Ixi, tá feliz demais, vai acontecer alguma coisa. Nossa, tá sorrindo muito. Não, felicidade não vem assim tão fácil. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer amanhã? Porque a gente quer ser feliz e quando a felicidade vem, a gente tá esperando que o pior aconteça depois. Sabe quando encontra aquele cara que você imaginava, você fala, não, ele tem algum defeito, ele é perfeito demais pra mim. Você tá esperando encontrar o defeito, você vai encontrar. Sem esperar, você já vai encontrar. Então por que não alimentar uma esperança de coisas melhores? Sabe quando você vê no jornal o anúncio de um emprego? O salário que você quer, condições de trabalho perto da sua casa, você fala, nem vou me inscrever.
É bom demais para ser verdade. Tem pegadinha nesse anúncio. A gente não quer ser feliz de verdade. No fundo, a gente quer ter alguma coisa para reclamar. No fundo, a gente quer ter sempre algo para estar reclamando. Não sei se faz sentido, mas se você pensar só um pouquinho, na maioria das conversas que a gente escuta, são mais sobre reclamações do que sobre agradecimentos de felicidade. São mais de temores do futuro, porque o hoje tá muito bom, tô me preparando, porque depois do sol sempre vem a tempestade. Será que tá certo eu plantar isso na nossa mente? Ele traz um tópico que, por que muitas pessoas escolhem a infelicidade? Como que escolhe inconsciente a infelicidade? Que ninguém acorda e fala, hoje eu vou ser infeliz. Eu vou construir uma manhã infeliz, mas é inconsciente. E aí ele traz essas inconsciências à nossa consciência. E aí a gente pode trabalhar e melhorar. Capítulo 16 é um manual de convivência, de relações humanas. Tanto conjugal serve também, trabalho, família, vizinhança, é um manual. O subconsciente e as relações harmoniosas. Em São Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa frase possui o significado externo e interno. A gente lê, sabe que é verdade, mas não pratica. E aí ele traz por que a gente não pratica. O que tem no nosso inconsciente que a gente não consegue responder o outro de uma forma que a gente queria ser respondido? Por que a gente não consegue desejar ao outro o que a gente quer desejar para nós de verdade? E ele fala um tópico assim maravilhoso que ele fala, olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que medirdes serão medidos também. Isso está em Mateus. Ele fala, um estudo desse versículo e a aplicação dessas verdades representam a verdadeira chave para relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredito mental, a uma conclusão em sua mente a respeito de alguém. Seus pensamentos são criadores e, por consequência, você, na verdade, cria essa experiência com a outra pessoa. É meio complexo, mas é como se você, ao pensar que você vai encontrar o fulano e que o fulano é grosso e que o fulano é rude, você já está criando essa experiência com o fulano naquele dia. Não dá para ter outro resultado. E a mesma medida vai ser usada. Quando você julga, você reafirma um defeito. Você reafirma uma situação ruim de alguma pessoa na sua mente. E a sua mente vai criando essa realidade para você e para a pessoa. A medida que você usar para os outros também é usada para você. O bem que você faz vem na mesma medida. O mal também. Mas você não precisa fazer o mal, você só precisa pensar. Sabe? Que começa aqui. Ele diz assim: o que qualquer outra pessoa diz ou faz não pode realmente te aborrecer ou te irritar, a menos que você permita. A única maneira de aborrecê-lo é através do seu próprio pensamento. Lembra? É você quem diz o que você é. Então, como que eu posso me irritar ou me aborrecer por algo que alguém diz se eu realmente não confirmar isso no meu pensamento? Ele fala, quando você se torna emocionalmente amadurecido, não responde negativamente às críticas ou ressentimento dos outros. Agir assim é maduro, é maturidade. Não se importar. Eu não penso assim de mim, eu sei que não é assim, tudo bem você pensar. Freud, fundador da psicanálise, disse que a personalidade, se não tiver amor, enfraquece e morre. O amor inclui cooperação, boa vontade, o respeito pela divindade na outra pessoa. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, todos somos divinos, por mais que não saiba, que não oriente, que não use essa divindade para o bem. Mas cabe a cada um respeitar a divindade que há no outro. E aí, lá já no fim do capítulo, ele fala assim, olha, não dê a ninguém o poder de desviá-lo da sua finalidade,
do seu objetivo, que é o de expressar seus talentos ocultos ao mundo, de servir a humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade e a beleza de Deus a todas as pessoas do mundo. Sabe aquela pessoa que ela tem um desejo muito bonito, uma coisa muito boa, mas ela tem vergonha do julgamento, ela tem vergonha de quem não vai concordar com ela. Ela ouve que alguém diz assim, ai, não compensa. Ai, eu queria tanto ser médico, porque eu acho muito bonito. Eu queria atender as pessoas diferente da forma que eu sou atendido no médico. Ai, mas medicina é tão caro. Ai, mas ninguém nem vai saber, porque você vai ser um só. Sabe aquela coisa, política é tudo desonesto? Porque os honestos não querem entrar. Porque eles já vão ser julgados de desonestos. Eu tenho um sonho, como eu já falei no meu segundo vídeo, que é tornar o mundo mais leve, levar um pouco de esperança e amor às pessoas. E eu sei que nem todo mundo acha isso bonito, e tudo bem. Nem todo mundo acha que é fácil, e tudo bem. Eu não vou deixar ninguém me desviar do meu propósito, porque isso ou porque aquilo, porque eu preciso aprender. Eu tenho muito a aprender, todos temos. Mas você não pode adiar o seu serviço à humanidade e a sua contribuição para uma vida mais alegre e leve por causa do dizer ou do julgamento de alguém. Olha o capítulo 17. Como usar o subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida. E este princípio da vida está fluindo através de você nesse exato momento. Deus expressa-se com harmonia, paz, beleza, alegria e abundância através de você. Por isso que é chamado de a vontade de Deus. Deus cumpre a vontade dele em você. Aí ele fala sobre o perdão. A vida sempre perdoa. Quando você corta o dedo, a inteligência subconsciente que há dentro de você começa na hora a se recuperar e a construir novas células para fechar aquele corte. Seu corpo te perdoa pela agressão, porque um corte é uma agressão ao nosso corpo. Se você ingere algum alimento que te faz mal, te dá uma desinteria, você vomita, ou você tem uma leve queimação, mas o seu corpo te perdoa de ter comido aquilo que talvez você até sabia que não fazia bem, mas você comeu e o seu corpo te perdoa e te traz de volta a saúde, a harmonia, um bem-estar, uma leveza. E muitas vezes a gente não consegue perdoar alguém. E aí ele fala como expulsar o sentimento de culpa. Por quê? Que muitas pessoas às vezes se põem sobre si cargas pesadíssimas que não foi ninguém que colocou, foi ela mesma. E às vezes ela espera ser reconhecida até, e não é, porque ela faz aquilo por culpa. Por culpa. E ele fala sobre o perdão para um assassino. Ele fala sobre o perdão de um pai, de uma mãe que muitas vezes deu o melhor que pôde ao filho, mas acha que não foi suficiente. Por que não se perdoar? Num tópico que ele diz, o perdão é necessário para a cura. E quando estiver desorando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Isso está em Marcos 11:25. O perdão do outro ao outro é essencial para a paz mental e saúde. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Isso qualquer pessoa que queira pode fazer. Amar significa desejar a outra pessoa saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida. É preciso apenas um requisito: sinceridade. Ele traz uma técnica que facilita a gente perdoar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Ele traz até um teste. Então, no capítulo 18, ele fala que se você se focar em alguma coisa, o seu próprio subconsciente remove os obstáculos quando você sabe o que você quer. Ele ensina como construir um hábito, como acabar com um mau hábito através do subconsciente, como manter o desejo, a atenção no que você quer. Aí ele fala o quanto você quer o que você deseja, o quanto você já convenceu o seu subconsciente que você realmente quer aquilo. Você tem certeza? Você tem clareza? Então ele fala sobre liberdade, sobre a cura, sobre querer. Traz as causas do alcoolismo, como se livrar de um vício no álcool, no cigarro, através do subconsciente, aprendendo a mudar os hábitos.
No capítulo 19, como usar o seu subconsciente para afastar o medo. É incrível esse capítulo. Ele fala: o maior inimigo do homem é o medo, é imaginar o que ainda não aconteceu e temer isso. Ele diz que a gente tem que fazer aquilo que a gente receia e a morte do medo será certa. Ele ensina técnicas para quem tem medo do público, para quem tem medo de fracasso. Ele traz dados sobre o medo, dados científicos da ação do medo na nossa vida, no nosso organismo. Ele explica de onde nasce o medo no nosso subconsciente. Ele explica qual é o medo normal, qual é o medo anormal, qual é aquele medo que você sabe que é excedente. Por que você tem? Você sabe que aquilo não faz sentido, aquele medo, e ao mesmo tempo você não consegue se controlar, porque aquilo é inconsciente. E aí ele traz de onde vêm essas raízes, técnicas para você se livrar dos seus medos, dos excessos. E o capítulo 20 é maravilhoso. Esse interessa a todo mundo. Como permanecer sempre jovem de espírito. Ele diz: o subconsciente nunca envelhece. É eterno, sempre jovem, infinito. É parte da mente universal. Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. E nós temos Deus. Nós somos a imagem dele. Nossa inconsciência nunca fica velha. Então ele diz que a fadiga, as doenças, o envelhecer não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com a mente, com a crença que a gente tem. Com aquela crença de depois dos 40 a gente começa a sentir dor, depois dos 40 tem que usar óculos, depois dos 40 não sei o quê. E ele traz dados, técnicas e explicações científicas sobre como se manter sempre jovem. Sabe aquela pessoa que a pele nunca muda? Que o corpo tá sempre em dia, informa a gente. Hoje em dia a gente pode pesquisar no YouTube quantas pessoas de 85 anos, 80 anos têm uma vida ativa, um corpo maravilhoso, uma mente maravilhosa, porque a mente e o espírito não envelhecem. A vida é para ser leve e você pode manter o seu espírito sempre jovem. E ele traz técnicas para manter sempre a mente, para quebrar essas crenças de idade que a gente tem implantada na nossa mente, sabe? Ele tem um tópico que fala: você é tão jovem quanto pensa que é. E ele fala sobre a necessidade de aceitar as mudanças, de ter a sua idade, de aceitar isso. E não achar que a idade é uma limitação ou algo negativo. Ele fala sobre o medo que nós temos da velhice e ele tira isso, nos traz técnicas pra gente perder isso. Ele fala sobre as pessoas que estão passando de 100 anos, isso em 1963. Hoje, a medicina está muito mais avançada. A gente vê aí gente passando dos 100 anos tranquilo. Aí ele fala sobre aposentadoria, que pode ser só o começo do seu propósito, pode ser só mais uma mudança positiva, que pode ser o momento de você se dedicar a muitas outras coisas que você sempre quis fazer. Ele fala que a velhice tem frutos muito bons, que é a hora de muita colheita. E aí na hora de colher, muita gente passou a vida inteira plantando e na hora de colher ela acha que não dá para colher, que não vai dar tempo, que ela já não tem mais saúde para isso ou para aquilo. Se você quer um vídeo só sobre as técnicas, algumas técnicas que ele ensina, mais práticas, as que eu usei bastante, comenta, fala aqui comigo, curte o vídeo que eu faço mais pra frente, um vídeo só sobre algumas técnicas principais. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até logo!